Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e hoje para debater, repercutir, né, uma matéria do UOL de hoje mais cedo, né, inclusive que a gente utilizou na live do trio, né, de hoje, que são sobre moedas de troca, né, dos Santos, possíveis moedas de troca aí que o Santos teria e que teria que utilizar nesse mercado, né, nessa próxima janela, claro. Lembrando que a janela abre do dia 2 ao dia 10 de junho, é a janela do Super Mundial lá, Mundial Copa do Mundo de Clubes, sei lá, tanto faz. O Santos também pode, né, todos os clubes do Brasil vão poder contratar essa janela, tá? E aí depois fecha de novo e abre julho. Eu vou até olhar aqui o dia certinho que abre. Janelas de transferência do futebol brasileiro, só para ter certeza, né? Janela de transferência 2025 no Brasil. E, então, como eu falei, tem a janela do Super Mundial e depois dia 10 de julho, ou seja, um mês ainda depois até contratar. Então o Santos vai ter ali 8 dias, que assim, tudo bem, já vai estar sem jogo, né? Não vai estar sem jogo, né? Vai ter jogo até dia 13, né? Mas depois vai parar e aí só volta dia 13 de julho. Ah, mas olha aí, ó, olha só, se volta dia 13 e a outra janela abre dia 10, o Santos teria só 3 dias até contratar e colocar a gente para jogar, né? Então seria bem interessante, seria de bom tom, melhor dizendo, se o Santos já consegue contratar nesses 8 dias ali, né? E contratar e registrar, né? Enfim, que aí pelo menos o último jogo contra o Fortaleza, né? Que se eu não me engano é no dia 13 de junho, você poderia já utilizar esses jogadores. É claro que também seria meio que no desespero ali, né? Mas eu acho que a situação é desesperadora, né? No momento, então tem que contar com isso aí. Fortaleza é dia 12 e depois para, e aí o Santos só volta dia 13 de julho, né? 12 de junho contra o Fortaleza, 13 de julho contra o Palmeiras pós-mundial. Não, detalhe que a nossa sequência é Palmeiras e Flamengo, né? Excelente. Aí tem o Mirassol no meio, o Inter fora, depois um confronto ali direto com o Sport, tá? Sequência fera, mas tudo bem. Não tem o que reclamar, né? Começamos mal por culpa nossa. Enfim, a matéria do Lucas Mussetti diz que 3 nomes são muito bem avaliados pelo Santos para ser trocas, né? E que são bem vistos no mercado. Vamos debater aqui, será que esses nomes são bem vistos mesmo no mercado? E se a gente entenderia isso, eu vou explicar o que eu acho, é claro. Antes, se você puder, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal também, se quiser tornar-se membro. E é isso, beleza? João Paulo é reserva de Gabriel Brazão e gostaria de atuar mais, justíssimo. Ele recebeu sondagem do Cruzeiro e do Fluminense deste ano. Se João saísse, o Santos iria atrás de outra sombra para o titular Brazão. Eu vou parar e falar já de um por um, né? Um ponto aí, eu acho que você ter 2 bons goleiros é o ideal sempre, evidente. É claro que o goleiro sempre vai querer jogar e não é igual, né, o meio campista que joga mais de um por jogo. Às vezes você pode até sair, tirar o cara de uma partida, mas na outra ele volta. Zagueiro, a mesma coisa, pelo menos jogam 2. Enfim, eu entendo que é mais complicado também, né? E não é como se desse para fazer rodízio. Eu não sou a favor desse bagulho de rodízio, não gosto. Até entendo em alguns momentos, mas não gosto não. Principalmente aquela questão de Copas, né, e tal. Enfim, ele recebeu sondagem do Cruzeiro e do Fluminense. Cruzeiro e Fluminense, eu acho que o Cruzeiro até um pouquinho mais, talvez tenha mais peças ali interessantes. O Flu eu já não sei tanto. Os dois fazem campanhas, inclusive, muito parecidas, né, no Brasileirão. O Cruzeiro é o 4º, o Fluminense é o 5º. O Cruzeiro foi eliminado já da Sul-Americana, o Fluminense se classificou, tá para classificar, enfim. E aí eu vou até bater o olho rapidamente nas últimas escalações, porque assim, o João Paulo falando, nas últimas escalações que eu digo de Fluminense e Cruzeiro, tá? Mas falando do João Paulo em si antes também, eu não faria porque, como eu falei, eu preferia ter 2 bons goleiros, né, disputando vaga, porque aí se você perde o Brazão suspenso, machucado, enfim, você vai com o Diógenes, você confia no Diógenes pro Brasileirão? Eu não, então... Agora, também ao mesmo tempo eu entendo, porque ainda citei isso na live do trio, você abriria uma lacuna, né? Você perderia um goleiro reserva, você abriria esse espaço ali, você teria que contratar alguém. Ok. Só que aí eu acho que se você consegue trocar, por exemplo, por um bom zagueiro, um zagueiro que chegue para ser titular, é uma posição mais urgente hoje, porque a gente tem o Brazão no gol, né? Então, aí você põe o zagueiro lá titular e fala, bom, depois eu busco um goleiro reserva. Até entendo. Eu acho que eu não faria, mas eu entendo. Se o Santos faz, eu entenderia completamente essa negociação, se isso acontecesse, né? Realmente.
Então faz algum sentido, pelo menos eu consigo entender né, esse modelo de negócio se fosse feito. Agora, do Fluminense, citando os dois, né, que foram interessados, por exemplo, você ia buscar quem? Eu duvido que eles fossem liberar um titular. Um reserva que é bem utilizado é o Keno, mas também já nem vem bem. Um que poderia, por exemplo, eu gostaria, falando por mim aí, é o Hércules, né? Jogador que veio do Fortaleza, que está sendo muito criticado lá, parece que não está jogando bem, e eu não posso falar que eu só vi o Fluminense jogar 2 vezes esse ano, uma delas contra a gente, né? Então, eu realmente não sei se ele está bem ou não. Mas no Fortaleza era um jogador muito, muito interessante, ainda tem só 24 anos, né? Acho que ele completa 25 esse ano, se eu não me engano ele é de 2000. É um volante que pode jogar também como segundo volante, mais do lado direito do campo. Chegou até a fazer lateral direito em alguns momentos do Fortaleza. É da própria base lá do Fortaleza, o Fluminense pagou quase 5 milhões de euros nele. Assim, é um jogador que eu acho muito, muito interessante, que eu aceitaria uma troca legal aí, né? Tem outros que chegaram também, por exemplo, o Everaldo, né? O Everaldo eu acharia um nome interessante também, mas não tá bem, né? Não tá bem mesmo o Everaldo lá, tá numa fase bem pior, inclusive, e já é um cara mais velho, de seus 33 anos, né, e tudo mais. Enfim, mas até se fosse o Everaldo da boa fase, né? Até acho que seria um nome interessante, né? Ele, há 2 anos no Bahia, ele terminou o ano com 20 gols, né? No passado foi um pouco menos, se não me engano ele fez só 12, 13, mas enfim. Mas citando para falar o Hércules, seria um baita nome aí que eu gostaria. Já o Cruzeiro, vocês sabem, né? A gente está com um certo trauma recente aí das últimas peças, né? Que chegaram, vindas de lá, né? O Zé Ivaldo não é lá o mais confiável, o Verão, meu Deus do céu, o Barreal é até bom jogador, mas né, sabe que perde muito tempo no DM, infelizmente. Mas um que eu gosto bastante era o lateral William, né? Que, claro, agora parece que ele voltou a jogar mais, né? Com o Léo Jardim, né? Ele até fica no banco em algum tempo, mas voltou a jogar com mais frequência. Eu acho muito difícil o Cruzeiro liberar. É um lateral direito que eu particularmente gosto bastante. E o Cruzeiro tem utilizado muitos meninos da base, né? Eu ia falar o nome do menino, estava no Brasileirão Sub-20 até pouco tempo, jogou pra caramba esses dias. O Kaique Kenji, muito bom jogador, é um jogador da base que é bem interessante, bem habilidoso e tal. Mas eu duvido o Cruzeiro liberar, né? Jogador de 19 anos, promessa, enfim. Tá jogando aquele Murilo também, né? O meio campista, tô um pouco menos esse, mas particularmente esse eu também nem conheço, mas enfim, são peças que são bem vistas lá no Cruzeiro. Não sei. Aí, passando pro próximo, que era o Pituca. Pituca era o capitão do Santos, né? Diz a matéria. Antes de perder espaço, o Santos já havia cogitado negociar o volante na última janela. O salário é considerado alto e ele se tornou alvo do torcedor, sendo um dos mais vaiados nos jogos. Isso é importante porque até mandei isso no grupo de amigos meus. No último jogo no Allianz, né, quem esteve lá viu, ele foi bem vaiado na escalação, né? Foi vaiado ele, o Basso, o Léo Godoy e o Verón, que foi muito vaiado, tipo, bem mais que os outros. Então, criou-se aí um clima com o Pituca, né, de uma raiva da torcida que eu entendo, né? Não tá jogando bem, eu entendo. Não acho que ele fez sacanagem nem nada, acho que somou um pouquinho também a declarações, né, que ele deu de que esse time brigaria lá em cima, não sei o que e tal, não sei, pode ser. Mas eu também não posso ser engenheiro de obra pronta aqui. Quando ele foi contratado, obviamente achei uma boa ideia, não rendeu o que a gente esperava até o momento pelo menos, e acho que ele é quem tem sim mercado para conseguir uma boa troca. Na matéria não fala nenhum time interessado, mas se ele realmente foi procurado, tá? Isso eu tenho essa informação também. O Noé falou na live do trio de hoje. Eu tenho essa informação que o Flamengo ofereceu uma boa grana para ele antes de ele voltar para cá. Ele foi sondado também pelo Inter. De repente, né? Você consegue uma troca aí. Eu acho que o valor de mercado dele hoje é menor, claro, mas é um jogador interessante aí para você buscar sim, para você buscar uma troca assim. E entenderia completamente, sou muito a favor, inclusive. E o Guilherme? O Guilherme é meio fácil até, né, de falar, né, eu acho, meio óbvio. A matéria ainda cita, né, Guilherme foi artilheiro do Campeonato Paulista, mas caiu de rendimento. Ele se sente pressionado e reavalia o seu futuro. Bom desempenho no estadual pode motivar propostas. Eu acho que propostas de venda é bem difícil, né? Se bem que ainda citei na live do teu também. O Lucas Braga foi vendido, né? E é só um ano mais novo, nem é como se fosse muito diferente. O Guilherme tem 30, o Braga vai fazer 29 esse ano ainda. Então nem tem muita diferença, mas agora como troca eu acho muito difícil, viu?
Porque você olha os times da primeira parte da tabela do Brasileirão. Quem o Santos poderia negociar ali? Com quem? O Guilherme, trocar por qual jogador, de qual elenco? Você tem times que... Ele não jogaria no Flamengo, não jogaria no Palmeiras, não jogaria... sei lá, quem mais? Não jogaria no próprio Cruzeiro, acho que ele não teria vaga. Enfim, então, pensando aqui, onde? Em que clube exatamente da parte de cima da tabela? O Atlético Mineiro? O Bahia? Acho difícil. Botafogo? Também acho difícil. Talvez o Ceará ali, o próprio Fluminense, de repente. O Renato gosta de jogador assim. Se bem que no Grêmio do Renato, o Renato também não fez questão de ficar com ele, né? Então, Renato Gaúcho, que está comandando o Fluminense hoje. Então, enfim, eu não sei se teria essa moeda de troca, mas claro, eu seria bem a favor. No começo do ano, quando o Santos tentou trocar ele, supostamente, né, o Galo tentou trocar ele pelo Eric, eu ainda falei aqui, eu não acho uma ideia ruim, não acho, mas na época, eu falei exatamente essas palavras, está aqui no vídeo, só procurar aqui, tá salvo. Ainda falei, acho que o Guilherme tem um valor de mercado um pouquinho maior, para não ser uma troca só pau a pau, né? Um jogador por outro. Poderia ter um dinheiro envolvido, mas eu não achava a ideia ruim. O Eric tá muito bem no Bahia, inclusive, né? Mas não tô falando porque ele tá bem, não. Só pelas características do jogador, em teoria, entendeu? Explicando dessa forma. Então, já era a favor no começo do ano, sou muito a favor agora. É claro que agora o valor de mercado dele despencou demais em relação ao começo do ano, que ele vinha de uma boa Série B e até fez um bom Paulista, né? O problema é que começa o Brasileirão muito mal, né? Então eu já acho que dificulta bastante. Mas enfim, são 3 moedas aí. Eu acho que é importante você tentar negociar jogadores que talvez já não vão render mais ou que não vão ser mais utilizados. Por exemplo, o Basto, a gente citou bastante por causa do Transferban. Poderia buscar uma venda para Portugal, por que não, né? De repente, tenta, busca outro zagueiro. Eu acho que um que não tem a mínima condição de jogar, o Basto, de verdade, acho que não tem mesmo, é o pior dos zagueiros do Santos. Então, busca negociar, se alivia a folha, levanta o dinheiro, não sei. E especificamente essas 3 moedas de troca, eu entenderia. Uma delas, a do João Paulo, eu não faria, mas entenderia se o fizessem. E as outras 2, faria as negociações também. E até disse no final da matéria, ainda para completar, né, que outra forma seria vender atletas jovens. E eu sou completamente contra isso, inclusive porque os citados são Brazão, Sherman, Souza e Bom Tempo. O Brazão é o nosso goleiro titular, jamais. O Bom Tempo, já falo, desde o Paulista, para mim, é o nosso jogador mais importante de linha. O Souza tem um potencial imenso e acho que assim que jogar vão entender isso. Acho que tem muita gente que ainda não entende isso. E o Sherman até entenderia se fosse vendido, porque a fase não tá legal e tal. Mas ainda assim, eu acho que é melhor que o Godoy. 2, se você joga, se livra de um ativo seu assim em baixa, um ativo de 18, 19 anos, você está fazendo uma besteira. Mas enfim, e a matéria para finalizar cita que o Santos busca um zagueiro, um lateral direito, um volante e um ponta. Para mim tinha que ser 2 zagueiros, um lateral direito. Pode ser um volante e o ponta. Bom, eu acho que dessas é o menos urgente. Mas enfim, o que você acha disso? Qual dos 3 você trocaria? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal.